Sejam bem-vindos, estamos de volta com o Médio Tejo em revista, espaço da grelha informativa da ERTE, com a opinião de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos precisamente pelo Círculo Eleitoral de Santarém. E todos esperamos que assim seja, passado este maior impacto deste contexto pandémico, estamos assim de volta para olhar e analisar alguns dos principais temas que marcam a atualidade regional. Hoje contamos com Hugo Costa nos estúdios da ERTE, enquanto Duarte Marques está a acompanhar-nos online. Saúdo desde já os dois, agradecendo este regresso ao Médio Tejo em revista sendo que podemos começar desde já pela pandemia, exatamente por este contexto que nos fez ter aqui esta interrupção nesta série de programas. Felizmente estamos de volta, é sinal que as coisas já estão efetivamente a caminhar para uma tranquilidade que todos desejamos. E a começar pelo Duarte Marques, até para que ele não se sinta sozinho, uma vez que não está em estúdio. Duarte Marques, obrigado pela presença, bem-vindo de volta. Começava por perguntar se efetivamente, e não falando aqui na saúde propriamente dita, ou seja, o pior da pandemia, que não se entenda esta questão tendo em consideração as infecções diárias, mas a minha pergunta era se o pior da pandemia, no que diz respeito ao impacto económico, ao impacto social, o pior já passou ou ainda vamos ter aqui tempos muito difíceis pela frente? Bem, em primeiro lugar é preciso agradecer este regresso que há muito esperado e é fantástico estar de volta aos estúdios da ERTE e neste caso estar em contacto com os ouvintes desta região do Médio Tejo e também dizer que não me sinto sozinho, estou em cá, tive que ficar em casa por causa das minhas filhas, das bebés e portanto também estou muito bem acompanhado, portanto, se ouvir algum barulho É o daqui para a normal. frente, a justificação está dada, Cumprimentos tal em como a casa. justificação de eu não estar aí. Mas claro que isto vai deixar reflexos. É claro que isto tem prejudicado bastante a vida das pessoas. Eu não concordo que esteja tudo resolvido ou que em breve fique tudo resolvido, porque há duas coisas. Primeiro, porque a recuperação económica vai demorar muito tempo. Eu costumo dizer que esta crise é mais grave e mais profunda do que a crise do sistema financeiro. Porque esta aqui afeta diretamente os pequenos, os grandes, todos os negócios, a família, as economias das famílias são diretamente afetadas. Porque, à exceção daqueles que são funcionários públicos, todo o resto sofreu de forma direta ou indireta na sua vida, na sua conta bancária, nos seus compromissos. Claro que os constrangimentos todos sentimos, trabalho no privado ou no Estado, toda a gente sentiu de forma um pouco diferente, mas toda a gente sentiu estas dificuldades. E aquilo que se prevê também não é que fique resolvido para já, porque hoje temos esta pandemia, mas às vezes quando as pessoas dizem que não estávamos à espera disto ou que nunca estamos preparados, é bom lembrar que em todos os planos dos países, os planos de prevenção, os planos de emergência, as ameaças que existem nos países, a possibilidade de uma pandemia não estava lá para trás, está sempre nos 3 primeiros lugares. Portanto, há muito que os poderes públicos e os poderes políticos e os responsáveis maiores sabiam que uma coisa destas poderia acontecer. Nós achávamos era que nunca ia acontecer. Isto é um bocadinho como o vulcão. Ele trema um bocadinho, achamos que nunca vai disparar, e de repente um dia temos a lava à porta de casa. E portanto eu diria que nesta fase tudo o que pudermos fazer para ajudar as pessoas é importante. Nós temos criticado o governo de alguma forma porque tem ficado aquém nos apoios dos outros países, em relativamente àquilo que é o dinheiro diretamente dado às empresas e aos trabalhadores. O nosso distrito sente-se, obviamente, quer nas empresas de serviços, quer nos produtos transacionáveis, quer na produção propriamente dita. O contexto turístico, no caso de Lisboa, é muito forte. No nosso distrito também é forte. Não temos de esquecer que Fátima é um dos maiores das maiores alavancas do turismo em Portugal e sentiu até mais do que o Algarve ou mais do que outras zonas, porque é um turismo muito baseado nos grupos e em grupos que vêm dos países até que foram primeiro afetados pela pandemia, mas também há cidades e concelhos, como é o caso de Tomar, que vive muito também do turismo, é o caso de Santarém, é o caso do resto do distrito que tem turismo, apesar de ter havido também algumas vantagens, porque há muita gente que procurou alguns destes concelhos do interior para se refugiar e hoje privilegia se calhar a vida na natureza e faz-nos olhar para o interior também como uma oportunidade e não só como um problema. E eu acho que isso também
acaba por nos levar a focar mais nessas zonas da nossa região, do nosso distrito. Vocês, como é óbvio, até por razões de desempenho de funções, e agora passava para o Costa também, saudando, muito obrigado por este regresso. Ambos, no desempenho das vossas funções, conhecem bem estas duas realidades, ou seja, temos a pandemia, ou melhor, a minha questão é esta: é diferente viver a pandemia, o impacto da pandemia no meio económico, no meio social, num grande centro urbano, comparativamente com aquilo que acontece em regiões do interior, ou seja, empresários dos grandes centros, empresários do interior, têm aqui mecanismos diferentes ao seu dispor para reagir de uma ou outra forma a este contexto pandémico? Muito boa tarde a todos. Cumprimentava o Feliciano, o Duarte, que não estando aqui presencialmente é como se estivesse, saudando também os seus pequenos aí em casa, que é bom sinal, depois precisa dessa natalidade. E também todos os nossos ouvintes da Rádio Hertz, com um cumprimento muito especial a todos nos que estão a ouvir, e também saudando este regresso a este programa, que íamos falando a miúdo, quer com a Rádio Hertz, quer entre mim e o Duarte, e é novamente possível. Em relação à situação pandémica, eu acho que temos atravessado um ano e alguns meses muito difícil. Naturalmente que ninguém previa, ou ninguém estava à espera, ou ninguém estava propriamente do ponto de vista, independente dos planos que pudessem colocar, ninguém estava propriamente do ponto de vista pessoal à espera deste impacto. Praticamente todas as pessoas sentiram grandes restrições na sua vida, uma grande parte delas económicas. Gostava também, porque é justo e é a cara mais dramática da pandemia, até porque na nossa região houve muitos dos nossos cidadãos que faleceram vítimas desta pandemia, e uma palavra de solidariedade para com as famílias, porque eu acho que certamente repartido entre todos nós, e que são as faces mais visíveis e mais trágicas desta pandemia, mas também as pessoas que ficaram doentes, e que é importante sublinhar. Em relação à questão económica e social, naturalmente eu acho que os nossos empresários têm sido uns heróis neste ano e meio. Sua capacidade de resiliência, quer do comércio, quer da restauração, quer dos serviços, quer do turismo, também da indústria, tem sido premente. Em relação à pergunta direta se os empresários da nossa região sofreram mais ou menos do que os dos grandes centros, depende. E aí eu acho que sinceramente a pandemia teve impactos muito grandes do ponto de vista económico, quer nas áreas metropolitanas, quer no interior. Em muitos casos, no interior, até do ponto de vista económico, as empresas tiveram mais capacidade de aguentar. Porque, por exemplo, Lisboa era uma cidade muito alavancada no turismo, que deixou de o ter. Há um conjunto de hotéis em Lisboa que eu tenho as minhas dúvidas que algum dia pode voltar a abrir agora. Naturalmente não vai voltar a abrir. Contudo, as desigualdades também se acentuaram, algumas desigualdades territoriais, nomeadamente, de acesso a um conjunto de tecnologias, também de rede, etc., foram bem mais relevantes no interior do que também no litoral. Eu, por exemplo, ainda há poucos dias, um presidente de junta me dizia assim: eu tenho pessoas que estão a trabalhar em Lisboa que não se importavam de ficar aqui porque estão a trabalhar em teletrabalho. Contudo, a rede é insuficiente, dizem que não conseguem ficar. Não foi no Conselho de Tomar, mas foi no Conselho aqui vizinho. Por isso, dizer-vos que percebo, os apoios foram aqueles que o país podia dar a cada momento. Por exemplo, estamos a falar só no layoff simplificado, que foi talvez a medida que impediu o maior número de desempregos. Estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros. E estamos a falar também de outros apoios que existiram. Naturalmente, todos achamos que os apoios podem sempre ser mais e melhores. Em relação à auditoria interior litoral, eu julgo que toda a gente do país sofreu com esta pandemia. Toda a Europa sofreu, todo o país sofreu. E os dados que tenho, porque ouço falar até da nossa associação empresarial, o MERSAN, a maioria das empresas da nossa região, em média, tiveram um impacto na pandemia melhor do que o nível nacional. Eu estive ainda há pouco tempo reunido com o Centro de Emprego e Formação Profissional aqui do Médio Tejo, com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, e a pessoa que está à frente aqui do Médio Tejo disse-me que o aumento do desemprego no Médio Tejo era
revisivamente inferior ao aumento do desemprego a nível nacional desde o início da pandemia. Por isso, dizer que toda a gente sofreu, que existem muitos empresários e muitas pessoas da nossa região que estão a passar muito e, mais do que a dicotomia eleitoral no interior, aí estamos perante uma crise, estamos perante os setores. Naturalmente, nas regiões que quanto mais o turismo, estão expostas ao turismo, mais impacto tiveram, naturalmente. Por exemplo, a região de Fátima é um bom exemplo, no Concelho de Orém, mas também Tomar tem também um grande impacto turístico em todos os concelhos. Zonas mais industriais ou concelhos mais industriais tiveram menos impacto desse ponto de vista e, por exemplo, setores como a agricultura ou como as florestas não pararam, pelo contrário, mantiveram a atividade que tinham naturalmente e há setores económicos que não pararam nem diminuíram as suas vendas com a pandemia. Ou seja, por isso depende também do setor na qual cada empresa estava afeta. Já agora, Duarte, uma vez que estamos a falar aqui de concelhos, por razões óbvias, perguntava sobre Mação, precisamente, que é um concelho rico ao nível cultural, também aqui de lazer, tem um património ambiental de relevo, tendo em consideração até o número de praias fluviais. Houve, como é óbvio, aqui também algumas restrições no verão passado, ainda que no verão passado os números no que diz respeito à presença de veraneantes até não tivessem sido tão baixos quanto se podia pensar, pelo menos fazendo fé em recentes declarações do Presidente Vasco Estrela. Mas aquilo que eu queria aqui perguntar, até para que quem nos ouve e quem nos vê possa ficar com uma ideia, por exemplo, Mação, até que ponto é que sofreu na pele economicamente esta pandemia? Não, em primeiro lugar, as pessoas foram na pele pelos seus próprios rendimentos e pela sua falta de liberdade na circulação, etc. Mação é um concelho que recebe muita gente de turismo, recebe muita gente para almoçar, para jantar, tem restaurantes que são conhecidos em todo lado, portanto, esses obviamente sofreram bastante. Mas depois também tem alguma indústria ligada ao setor das carnes, por exemplo, que alimenta muitos supermercados, muitos restaurantes, muitas famílias, e que aí também ter-se-ão ressentido, obviamente, desse fator, como as salsicharias e outros negócios desse género. E tem muita empresa na área também dos bolos e dessas coisas, porque essa gente de certeza que sofreu bastante. Relativamente ao turismo, eu admito que durante este ano, aliás, nos confinamentos, a verdade é que houve um aumento de gente a viver em algumas das nossas aldeias, ou seja, houve gente que procurou a casa dos pais, a casa dos avós ou a casa que já recuperou, para passar algum tempo dentro de um confinamento com condições um bocadinho mais alargadas do que teriam num pequeno apartamento em Lisboa. Desse ponto de vista, quem vem de fora acabou por ter mais condições para passar a pandemia. Agora, as pessoas também não ficaram fechadas em casa e têm as suas hortas, as suas propriedades, mas, repare, por exemplo, no setor da limpeza das florestas, etc., houve muitas alturas que isso foi suspenso e, portanto, não foi assim tão fácil para alguns setores. Eu acho que não houve aqui setores que tenham sido facilitados. E daí vamos ver o que é que o tempo nos vai dizer daqui para a frente. Mas diria que nos concelhos mais pequenos, se calhar ter-se-á notado menos os efeitos da pandemia, porque as pessoas estão mais habituadas a viver com mais espaço, com menos densidade populacional. Diria que até por isso é melhor viver no campo. Tem várias vantagens, uma delas é essa. E aqui também é oportunidade para dizer, e eu sei que o Governo concorda com esta posição que eu vou dizer, que os rácios que têm determinado a reabertura ou encerramento de alguns concelhos são muito prejudiciais aos concelhos de baixa densidade populacional, que são a esmagadora maioria dos nossos concelhos, quando comparados com, por exemplo, com Lisboa. É muito diferente uma percentagem, por exemplo, de 100 pessoas a viver em Lisboa do que num concelho como o Sardual, ou como Abrantes, ou como Mação, ou como Tomar. Portanto, em Lisboa podem estar todos num prédio. Em Mação estarão bastante espalhados pelo território. Portanto, os critérios aplicados a esta realidade são muito prejudiciais, como se viu pelos casos, por exemplo, de Rio Maior, ou até de Almeirim, ou ao Piarça, que foram um bocadinho prejudicados por causa disso. Mas, felizmente, as coisas agora estão no bom caminho. E é importante também dizer que alguns destes concelhos tiveram mais pessoas infectadas, porque também tem alguma indústria importante, concentra muita gente, mas também porque testaram mais cedo e fizeram o seu trabalho de forma muito afincada, e se foram prejudicados cá numa primeira fase, serão beneficiados numa segunda, porque já conhecem toda a população, já alguns estão até a ser vacinados por causa disso,
E acaba por não ser até uma perda de tempo assim tão grande. Eu agora gostava de ouvir a vossa opinião, começava pelo Hugo, sobre a forma como decorreu o ensino à distância. Há aqui um papel que julgo ter sido fundamental, que é o das autarquias. Oh, Feliciano, em primeiro lugar, naturalmente as autarquias, vou ao início, primeiro as autarquias obviamente tiveram um papel essencial em garantir os computadores, em garantir, foi um exemplo, mas muitos outros concelhos o fizeram, tentaram garantir que os jovens tivessem acesso aos sistemas. Eu acho que nada substitui o ensino presencial. E, em primeiro lugar. Em segundo lugar, julgo que foi uma necessidade de o país responder. Naturalmente que existe um conjunto de desigualdades que foram acrescentadas. Naturalmente que os jovens que não têm computador, e não vou entrar naquele debate dos computadores e no número de computadores, isso é outro debate, mas obviamente que existe uma desigualdade, quer geográfica, quer de rendimentos na questão do ensino à distância, quer também do próprio acesso das famílias. Porque, naturalmente, um jovem que tenha computador em casa, que esteja habituado a trabalhar com o computador, é que os pais muitas vezes até têm mais formação, etc, têm uma capacidade de resposta completamente diferente de quem não tem. E não estamos a falar só de Tomar, é do interior, quer dizer, entre interior e litoral, estamos a falar também, certamente, quer dizer, ninguém está já à espera que um filho de professores universitários, etc, tenha menos apoio em casa do que, por exemplo, alguém de outro tipo de escalões sociais. Muitas vezes de famílias profissionais, de bairros sociais e de situações já de muita pobreza que existem, quer nas áreas metropolitanas, quer no resto do país. Logo, isto é uma questão de desigualdade dessa matéria. Eu não gosto propriamente do ensino à distância, percebendo que ele tem que ser necessário, porque ele multiplica desigualdades. E qualquer questão que multiplique desigualdades é absolutamente nefasta para a sociedade e para o futuro da sociedade. E espero mesmo que, enquanto sociedade, não tenhamos condenado por 1 ou 2 anos algum futuro de alguma geração. Espero que não tenha acontecido. Eu acho que, enquanto sociedade, é o pior que podíamos fazer. Percebo a necessidade de ensinar à distância, percebo que era necessário responder. Eu, por exemplo, recordo-me que no pico desta segunda vaga da pandemia, em fevereiro, penso que foi em fevereiro, fui ao Conselho de Ferreira dos Êzers a visitar o agrupamento de escolas e a responsável, a diretora do agrupamento, me ter dito que tinha muitos jovens que iam para ali porque não tinham outra forma de garantir que eles tivessem acesso às aulas. E esse trabalho também foi feito. Por isso eu gostaria de sublinhar esse papel, independentemente dos erros que necessariamente podem ter sido cometidos, os meios que naturalmente nunca chegam a todos. O papel das autarquias foi essencial. O papel dos professores que tiveram que se adaptar e o papel das famílias, porque isto também retirou rendimentos. Houve muitas famílias que tiveram que um dos membros ficar em casa. Aqui, muitas vezes, por questões de trabalho, ou por questões até quase históricas ou ideológicas, acabou muitas vezes por ser um membro do sexo feminino. O que levou também a desigualdades, outros tipos de desigualdades de género que já existiam. Por isso eu diria que esta pandemia, no ensino à distância, teve um dos seus maiores avolumares de desigualdades. E que não é minimamente aceitável que, numa democracia, crianças, jovens, no ensino, tenham diferentes oportunidades. Isso aconteceu e era impossível, e dificilmente, mesmo que os meios informáticos tivessem chegado a todos, já que era impossível, por exemplo, temos a questão da cobertura de rede e temos esse debate, agora tem com o 5G, etc. Era impossível, em meses, termos uma cobertura de rede total do nosso país. Só aí teríamos um problema. Mas também do nível de apoio que era em casa. Ou seja, teríamos sempre uma desigualdade e eu acho que o ensino... A escola deve ser, à partida, um instrumento que, em democracia, permita a todos acederem a formações superiores e a vários níveis de formação. Deve ser ele próprio uma forma de não ser um círculo vicioso de desigualdades e eu acredito que nesta pandemia acabou por ser. Independentemente do grande trabalho que foi feito nas escolas, que tentou evitar que fosse mais. Duarte Marques, este foi efetivamente um mal necessário.
foi um mal necessário, mas que correu muito pior do que poderia ter corrido. Há uma parte que eu concordo com o Hugo, que é o papel das escolas que se adaptaram daquilo que era possível, em condições muito diferenciadas. Por um lado, porque há escolas que têm equipamentos e que têm um hábito de trabalho muito diferente e que já trabalham um pouco à distância e em rede, e há outras escolas que tiveram câmaras que as ajudaram e comunidades municipais a suprimir a falta de computadores, o atraso monumental do governo na distribuição de material informático, e até porque as escolas têm características muito diferentes, até em termos de equipamento. Há escolas novas, por exemplo, a Escola da Abreu, da Parque Escolar, uma escola fantástica, mas depois do equipamento ainda é do tempo da escola antiga. Eu devo recordar que as escolas não estavam preparadas, porque a rede das escolas, ela mesma é uma rede muito antiga, é uma rede que já virá do tempo, se não estou em erro, em muitas escolas, quando David Justino era Ministro da Educação. Devo lembrar que o equipamento das escolas, em termos de material de informática, o último reequipamento que houve foi no tempo da Ministra Maria de Lourdes Rodrigues. Isto fora aqueles casos pontuais que as escolas arranjam, projetos, etc., para terem equipamento escolar. E, portanto, ao longo dos últimos anos, apesar da recuperação da crise, apesar de tudo, este setor ficou congelado. Aliás, nós temos feito vários projetos de resolução na Assembleia da República nos últimos anos a alertar para isto, porque não se compadece com um país que quer dizer que é o país da modernização digital, da transição digital, deixar o parque escolar desta forma. E, portanto, isto para explicar que as escolas também partiram com condições diferentes para isto. E depois, há também a questão da metodologia, ou seja, nós não podemos dizer que nós devíamos ter estado mais preparados para isto, ou seja, não achar que o improviso fosse a solução. E nós não vimos nunca da parte do governo uma linha de rumo, um exemplo, uma estratégia, um plano para isto, nem para o ensino à distância, nem agora para a recuperação das aprendizagens, porque essa é uma parte importante desta equação. Eu quero com isto dizer que se o governo tivesse preparado melhor esta passagem do ensino presencial à distância, ou do regime misto, ou como muitas escolas fizeram, porque perceberam, e o caso que o que estava a falar agora de Ferreira do Zézer aconteceu em muitas outras escolas, que apesar do regime à distância, houve alunos que continuaram a ter aulas presenciais, porque alunos até com mais dificuldades de aprendizagem, não era só com dificuldades de ter acesso a um computador, e isso também se aproveitou para ter um ensino mais próximo nesses casos. Já há vários exemplos, o Sardual, por exemplo, é um bom exemplo disso, mas a verdade é que as condições de partida na escola pública foram muito diferenciadas. É por isso que nós dizemos, quando alguém pretende fazer tanta gala, defender a escola pública, ou de querer dar a ideia que defende mais do que os outros, e a esquerda é muito proeminente nisso, o que é facto é que deixaram nesta fase a escola pública a que as desigualdades se agravassem ainda mais, precisamente porque os alunos que mais precisavam de computadores ou de uma resposta rápida das escolas e do Ministério da Educação acabaram por ser os últimos a ter. E claro que isto, se já é mau para um aluno normal, para um aluno com dificuldades ou carências económicas, o ensino à distância é muito mais complicado. Agora, também importa dizer que nesta fase o nosso foco deve estar também na recuperação das aprendizagens. Neste segundo confinamento, obviamente que a experiência nos levou a estar mais preparados do que no confinamento anterior. Agora, parece-me inequívoco que vamos ter, não digo que estes jovens tenham perdido anos da sua vida, mas claro que isto teve um impacto nas suas vidas e que eu espero que se venha a diluir no futuro. É importante termos a consciência que é preciso recuperar aprendizagens, é preciso também perceber que os professores foram sujeitos a um esforço monumental e que não basta alargar o período letivo e esquecer as férias, que os professores também têm que descansar. É óbvio que os pais também sofreram um desgaste maior porque foram obrigados a trabalhar com os filhos em casa e isso não é fácil para ninguém. É uma daquelas situações que o que nós temos a fazer é tentar responder o mais rápido possível, aprender com esta experiência, caso ela se venha a repetir, é preciso evitar que tenha tantos danos e, sobretudo, estarmos focados em quaisquer tipo de desvios que possa haver nos nossos filhos e nos nossos amigos após este ano sem uma aprendizagem dita normal. É importante e é preciso muita humildade também para lidar com isto. Já agora, e voltaria a insistir, formação, Duarte Marques, em termos de cobertura da rede, houve aí, ou há ainda aí registro para as chamadas zonas cinzentas? Sim, sem dúvida. Mas isto não é um tema de agora. Houve muita gente que agora se lembrou que havia falta de rede de telemóvel aqui no distrito de Santarém, andaram para aí uns partidos, o Hugo também andou
aí a fazer uns números pelos vários conselhos. O PSD já anda há 3 anos a alertar para isto e, sobretudo, a seguir aos fogos. Essa evidência foi muito mais veemente. Aliás, nós fizemos várias perguntas à própria Anacom na altura, questionámos o Governo sobre essa matéria, sempre no sentido de tentar obrigar as operadoras a garantir uma cobertura maior da rede, não só na rede telemóvel, mas também na rede fixa, porque havia concelhos com muitas dificuldades. Agora temos aqui uma segunda vaga, que é a questão da fibra e a questão de quem está no interior ter dificuldades em quer empresas, quer pessoas, a poder trabalhar à distância. Há bocado falava, acho que era o presidente do TIL, disse que as pessoas queriam lá ficar. Sim, é verdade, querem ficar, mas não têm fibra óptica. Eu já escrevi várias vezes sobre este assunto, em vários jornais, e costumo dizer do que é que nos serve ter o 5G, se em alguns sítios nem 1G existe. E, portanto, por isso é que é de garantir. Isto agora aqui há uma diferença muito grande entre a posição do PSD e a do Partido Socialista. Nós estamos muito ao lado do regulador quando o regulador diz que é preciso que as empresas que vão concorrer ao 5G partilhem equipamentos, partilhem um conjunto de soluções, aproveitem o roaming nacional para poderem partilhar rede, mas sobretudo garantir que deem cobertura a 100%, porque oferecer. É preciso que as pessoas percebam isso. Quando o Estado dá uma licença para um operador, essa licença tem condições. E normalmente não exige os 90%, exige 90%, por exemplo. Os operadores pagam muito dinheiro por essa licença. O Estado só tem possibilidade de exigir o que quer que seja no dia que dá a licença. Porque a partir daí está dada quase durante não sei quantos anos. Ou seja, se querem trabalhar em Portugal e para o país o valor da licença não é assim tão grande, face ao impacto que a coisa tem, para a empresa claro que é importante e para o país também é, mas não é um escândalo, o Estado tem que dizer, meus senhores, muito bem, os senhores vão ter uma licença, mas a exigência é isto. Porque depois de dar a licença, o Estado não tem quase poder nenhum. Por isso é que nós defendemos que uma das regras do 5G tem que ser ou o roaming nacional ou a cobertura total. E o Partido Socialista chama aqui a atenção, e o Hugo é coordenador do Partido Socialista na Comissão de Economia, votou contra uma resolução nossa que exigia precisamente isto. E, aliás, o foco da resolução era esta. Era, por um lado, falar... Mas, como sabes, o concurso do 5G está como a Anacom pediu. Isso é bem diferente. Então, se está como a Anacom pediu e tu concordas com a Anacom, o normal era que o Partido Socialista tivesse votado ao nosso lado nesta resolução na Assembleia da República. Mas PCP, Bloco de Esquerda, PAN e Partido Socialista votaram todos contra esta resolução. Porque o roaming nacional, o que é que isso significa? É tal como há no roaming internacional, é se, por exemplo, na Serra de Tomar não existir rede da NOS, mas existir da Vodafone, uma pessoa não fica sem rede, pode fazer uma chamada em roaming. E outra coisa também é a partilha da infraestrutura, que é isso que está a revoltar os operadores de 5G. É onde já há uma antena da NOS, é permitir que um outro operador ponha lá também a sua antena. E eu tenho ideia que as empresas estão disponíveis para colaborar nesta matéria nas zonas em que há menor cobertura. E, portanto, nós, mais do que aproveitar o dinheiro das licenças para construir estradas que competem ao Estado e ao Orçamento de Estado, devemos garantir que toda a gente tenha o mesmo tipo de acesso. Porque, mais uma vez, do que é que nos serve ter 5G em Lisboa, se há zonas do país que nem rede de telemóvel têm? E é isto que as pessoas têm que perceber. É por esta razão que também nesta matéria o custo, o sacrifício tem que ser dividido por todos. Não podem ser uns filhos da governanta e os outros filhos do príncipe. O país tem que ser tratado por igual e cabe ao governo garantir que isso é assim. E é nestas oportunidades que se tem força e poder político para definir. Porque depois da licença estar dada, não há nada a fazer. O Duarte não tem oportunidade para ver, mas ainda há pouco, quando o Duarte falava que o Hugo fez números, mesmo de máscara, deu para ver que o Hugo esboçou aí um sorriso. Não, eu percebo que o Duarte está a referir. Em primeiro lugar, os deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, da mesma forma que os deputados do PSD, fazem perguntas. Quando são instados normalmente até por população, por presidentes de junta, eu recordo que nós fizemos, penso que 2 ou 3 questões e fomos sempre instados pelos autarcas, nomeadamente do Partido Socialista, é verdade? Mas... Não, eu só estranho, Hugo, é só se terem apercebido agora, porque mesmo quando os presidentes de junta não se queixavam, nós falávamos desse assunto e vocês nem sequer prestavam atenção. Os números, entre aspas, que nós fizemos, foram sempre, digamos assim, tendo como números base... políticos. São normais e também ajudam para pressionar. São normais, eu também já fiz os meus números. Servem para pressionar. Em relação à questão do 5G,
O concurso do 5G está como a entidade reguladora assim o colocou, a ANACOM. Eu sou totalmente favorável a que não podemos ter um 5G no país e um país com 1 ou 2G. Neste momento vamos ter no Parlamento muito em breve, quando o debate for transmitido já foi, o debate da Lei das Comunicações Eletrónicas, que será certamente um debate muito relevante, que depois vai ter o seu trabalho na especialidade. Eu acredito que vai haver nessa lei um acordo entre o PS e o PSD, que neste tipo de leis estruturantes acaba por acontecer no nosso país, e naturalmente também é um dos pontos em que isso pode ser colocado, entre outros. Existe uma proposta do Governo que vai para a Assembleia da República para ser debatida, mas independentemente disso, depois se fará um trabalho na especialidade longo e que acredito que seja hipótese. Por isso, em relação ao roaming nacional e todas estas questões, há dúvidas técnicas que eu não vou agora levantar, mas eu defendo que os operadores, quando têm acesso a um conjunto de infraestrutura que é do país, que é de todos, e a nós, a Vodafone e a Altice, que são quem tem 90 e não sei quanto por cento do mercado, há outros operadores, mas estes operadores têm uma percentagem muito significativa do mercado. São empresas com uma grande capacidade de inovação e que têm feito muito até do ponto de vista tecnológico, mas o país tem que também forçar que eles cumpram as regras que devem ser cumpridas, e nomeadamente de acesso a todos, também dos preços, que é outro problema que podemos debater, e certamente têm que ser encontradas soluções para que quer responder a este problema que o Duarte aqui colocou, que o facto de uma pessoa ter a rede num sítio não impeça a rede de outro, mas também que num cenário 5G seja aproveitado para um conjunto de garantias. Os operadores estão relativamente insatisfeitos com o Governo e com o regulador sobre o concurso do 5G, porque acham que é demasiado duro, mas eu acho que é normal ser duro. Acho que ninguém defende que o Estado seja simpático com as operadoras. Esperemos o resultado desse processo 5G, sabendo eu que deve ser aproveitado para outras matérias. Curiosamente, a taxa de cobertura em Portugal até pode ser superior aos restantes, à média da europeia, que é, mas isso para nós, entre aspas, com o mal dos outros, podemos nós bem. Ou seja, quem está em Portugal, e até naturalmente, o valor de uma licença é relativamente elevado, e não estou a colocar isso em causa, mas quem paga por uma licença deve garantir um conjunto de serviços ao país. Muito bem, eu mudava de tema e centrava agora aqui atenções no Ecoparque do Relvão, na Chamusca, isto porque recentemente quer o Hugo Costa, quer o Duarte Marques tiveram a oportunidade de pedir ao Ministro do Ambiente para que avançasse para uma solução para este problema, um problema que se arrasta desde há muitos anos, com consequências não só, e se calhar aqui este é o problema menor para a população da Chamusca, não só na passagem, no condicionamento da circulação rodoviária, mas efetivamente está em causa um problema de saúde pública. Ainda há pouco o Duarte começou com a pandemia, agora Ecoparque do Relvão. Hugo, a resposta do Ministro do Ambiente foi a resposta esperada? Em primeira instância, dizer que é uma vergonha o que se passa na Chamusca. É uma falta de respeito e dignidade para com as pessoas daquela região que aceitaram receber o tratamento do lixo, as chiveres do país, que aceitaram tratar o lixo que tem que ser tratado, e é tratado num local correto, ou seja, tratado no local que deve ser tratado, mas para isso devem ser garantidas boas acessibilidades e bons acessos. As infraestruturas não são competência do Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, são competências do Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que sei que já reuniu com o Sr. Presidente, quer com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Ilha do Tejo, quer com o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Chamusca. Sei que neste momento estão a haver reuniões também mais técnicas com a IP para se procurar uma solução. Eu não sou engenheiro, não vou dizer qual é que é a solução. Agora, que aquilo tem que ser resolvido, tem. E que é uma vergonha, o Ministro do Ambiente tem que ter uma responsabilidade clara. O Duarte, no debate, falou do fundo ambiental, que podia servir. Eu também acho que podíamos ponderar que o fundo ambiental servisse
para resolver essa matéria, mas independentemente de tudo mais, de onde é que vêm os fundos, a mim pouco me interessa. Interessa é que o problema seja resolvido. E aqui este é um dos assuntos que me existem outros, mas este é um assunto que penso eu que todos os deputados eleitos pelo Distrito de Santarém estão completamente, comungam essa ideia, que o assunto tem que ser resolvido. Não é só a questão da ponte. Por exemplo, o Bloco fala muito da questão da ponte. A ponte é uma questão, mas não é a única questão. Porque tão ou mais grave que a ponte é o facto de passarem veículos perigosos pelo centro da Chamusca, pelo centro de Alpiarce e pelo centro de Almeirim. Que é tão mais grave que a questão da ponte, que a questão da ponte obviamente tem questões de dificuldade diária para milhares e milhares de pessoas que atravessam aquela travessia, mas também não podemos aceitar que veículos perigosos continuem a passar por centro de certos concelhos do nosso distrito, e acontece isso nessas três, nomeadamente na Chamusca, em Alpiarce e em Almeirim. E o Conselho da Chamusca aceitou receber aquela travessia acreditando no Estado. Foi-lhe garantida uma contrapartida, na altura, que não foi cumprida. E não foi cumprida por governos sucessivos. Este governo tem que resolver este problema, tem que encontrar uma solução para este problema, e vários governos ao longo do tempo... Mas a solução será sempre dispendiosa? Até para percebermos se é aí é que está o motivo real deste atraso. A solução será sempre dispendiosa. Estamos a falar... E não tem sido prioritária, então? Eu não sei porque é que não foi prioritária, mas a verdade é que estamos a colocar mas eu acho que o dinheiro não é isso que está em causa, mas a solução inicial custaria algumas centenas de milhões de euros, por causa da questão de elevação, mas eu não vou entrar nesse debate. Como disse, não sou... E às vezes até é preferível encontrar uma solução que seja execuível do ponto de vista financeiro e que seja feita. Eu pessoalmente defendo a conclusão do IC3. Entre Almeirim e Vila Nova da Barquinha, que resolvia o problema de vez a todo. E um acesso do Ecoparque aqui. Esta solução, dizem que custa 300, 400 milhões de euros. Não vou entrar nesse debate. Agora, eu acho que temos que encontrar uma solução, mesmo que seja uma solução mais barata, mas que resolva o problema da população da Chamusca. O Duarte fez lá um vídeo para mostrar o trânsito ao Sr. Ministro do Ambiente. A minha intervenção em particular foi sensibilizar o Ministro do Ambiente que, tendo uma das infraestruturas ambientais mais importantes a nível nacional no Conselho da Chamusca, deve ele próprio instar, se não tiver fundos, nomeadamente fundamental para resolver o problema, deve ele próprio instar no Conselho de Ministros, quer o Sr. Primeiro-Ministro, quer o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, como o Partido Socialista tem feito também, e tem sido os assuntos que mais temos criticado o Governo pela não resposta e pela ainda não apresentação de uma solução, mesmo existindo reuniões que ainda não têm um projeto específico. Eu acho que temos que encontrar uma solução para aquele problema. Duarte, já agora, qual é que foi o propósito daquele vídeo? Este assunto não se pode tratar com uma lambidelazinha sempre que há uma audição do Ministro, porque o Ministro já sabe o que é que vai dizer, o que vai responder, e só para marcar a posição a gente diz, há aquele problema. Isto não pode ser assim. Está aqui, eu recordo que o Presidente do PSD esteve na Ponte da Chamusca, aliás, já com a atual distrital do partido, onde revelou o seu compromisso para com aquele problema. Depois o PSD colocou isto no seu programa eleitoral, defendeu isso em vários debates do Orçamento de Estado, defendeu isso até como uma das soluções para o plano de recuperação e resiliência. Falou também que isso devia estar no PET e também não estava. E depois de ver que o próprio Ministério das Infraestruturas não tinha uma solução, eu comecei a investigar as várias fontes de financiamento que poderiam existir. E se nós já sabemos que, por exemplo, do ponto de vista de fundos comunitários, não há verbas para este tipo de investimentos, porque já deviam ter sido feitos, não é de agora, porque os fundos comunitários também têm gerações que servem para certas coisas que depois deixam de estar disponíveis, e é isso que as pessoas também têm que perceber, mas a composição do fundo ambiental é feita com o contributo de milhares de impostos, milhões de euros, vão desde os combustíveis a outros tipos de taxas, que são precisamente aquelas empresas que lá depositam os lixos tóxicos e de alta toxicidade, pagam. Portanto, ou seja, o fundo ambiental, que já chegou a ter 800 milhões de euros no ano,
é muito financiado por estas empresas. Portanto, e uma das áreas em que o Fundo Ambiental pode ser utilizado é para reparar danos ambientais. E porquê é que ele veio a este vídeo? Porque o Ministro do Ambiente, na última audição que teve no Parlamento, eu falei-lhe sobre este assunto e ele disse que não conhecia nenhum problema de tráfego causado pelo ecoparque. Ficámos todos de boca aberta. Se o Ministro do Ambiente não sabe, é porque não sabe o que anda a fazer. E quando o Ministro do Ambiente dizia várias vezes que os detritos que vinham lá de cima do norte, daquele aterro que foi agora desmantelado, e que são centenas de caminhões por semana, vinham de comboio até à Chamusca, eu fiquei ainda mais preocupado, porque eu percebi, o Ministro do Ambiente nem sequer sabe que não há um comboio ferroviário para a Chamusca. Pode haver um comboio de caminhões uns atrás dos outros a vir para a Chamusca, ou pode haver um transporte que é feito em ferrovia até, sei lá, um entroncamento, e depois há uma alteração, há uma mobilidade da carga para um caminhão que a leva até à Chamusca. Portanto, o Ministro do Ambiente nem sequer sabe o que é que ali se passa. Eu acho que ele nunca lá foi. E como o Hugo dizia há bocado e bem, foram colocados 2 cerveros na Chamusca com a contrapartida de serem melhorados os acessos. O problema é que os acessos não foram melhorados, foram prejudicados, porque agora estão piores. E como também dizia o Hugo e bem, o problema ali maior nem sequer é a ponte. A mim assusta-me ainda mais o trânsito de cargas perigosas que passam diariamente em Almeirim, em Alpiarça e sobretudo na Chamusca, em alguns casos em estradas que só cabe mesmo um caminhão. Portanto, ainda não houve ali uma tragédia porque não calhou. E eu, sinceramente, quando disse que as pessoas têm que fazer alguma coisa, é que as pessoas ainda nem se aperceberam o que é que ali está a chegar. E eu acho que este governo só aprende à bruta e só aprende à força. E foi por isso que eu apelei a que as pessoas se mexam, que o Presidente da Câmara também se mexa, e que nem que seja simbolicamente, durante umas horas, fechem aquela estrada, para as pessoas perceberem cá fora, para as pessoas que não são da Chamusca, que não são da Gulgã, que não são da Alpiarça, que não são da Almeirim, percebam o problema que ali está. E este caso é talvez, pode não ser a obra mais estruturalmente justificada no Distrito de Santarém, pode não ser, se calhar até de maior montante, mas é sem dúvida a obra mais justa. E aqui também não me interessa se é uma ponte, se é um túnel, se o que é. Concluindo o IC3, este problema deixa de existir. E daí o PSD manter sempre esta afirmação, bater nesta tecla, porque apesar de não termos muito eleitorado na Chamusca, nós sentimos que temos a obrigação de o fazer e fazê-lo assim, denunciando o problema, encontrando soluções, fazendo propostas alternativas e aqui de alguma forma até tentando ajudar o Ministro das Infraestruturas a financiar parte desta obra, parte deste investimento. E portanto o vídeo foi o último ato de uma ação concertada, coordenada, que tem durado o seu tempo e que já dura, infelizmente, há muitos anos. É um facto, este é um problema que se arrasta há muitos anos, até pela Câmara Municipal da Chamusca. Já passaram presidentes que não o atual, aliás, o último mandato houve registro para esse mandato de 12 anos, mas agora, na verdade, quem está à frente do município da Chamusca é Paulo Queimado, curiosamente também eleito pelo Partido Socialista. Hugo Costa, esta proximidade partidária não deveria ajudar já a ter resolvido este problema? Qual é que tem sido o papel da Câmara da Chamusca? Neste caso, Paulo Queimado. O Presidente da Câmara da Chamusca tem sido veemente a defender uma solução para o ecoparque do Galvão. Tem feito umas cartas, tem sido mesmo muito veemente e tem feito o seu papel. O Partido Socialista do Distrito de Santarém defendeu no seu programa eleitoral esta questão. Está no seu programa eleitoral. No Distrito de Santarém. Ou seja, está no programa eleitoral desde o mandato passado. Está no programa eleitoral de 2019. E no 2015. Não sei se acho que não estava no 2015, não sei, também não vou agora precisar. Estava no seu programa eleitoral a resolução deste problema. O Partido Socialista publicamente atacou a proposta do Plano Nacional de Investimentos por aquele assunto e publicamente o Partido Socialista o criticou. Tem, junto do Governo, instado um conjunto de questões, e sei que o Presidente da Câmara Municipal da Chamusca já teve várias reuniões
com o Governo para resolver o assunto. E espero que o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que já me transmitiu que está preocupado com a situação da chamusca, que realmente encontre uma solução para o problema. É o que eu... Em relação à Câmara Municipal, a Câmara Municipal tem sido veemente na defesa, quer com opiniões públicas, quer com críticas ao Governo sobre esta matéria, que são plenamente justas, e isto é uma questão de, como eu disse, é uma questão de ser. Eu sou Presidente da Câmara da Chamusca, é Presidente há 8 anos. Antes ele foi a CDU e foi praticamente sempre o mesmo Presidente, penso que mais de 20 anos, o Augusto Carrinho, penso eu, Presidente Carrinho. Mas independentemente dessa matéria, o que é relevante é que os deputados do Partido Socialista, a Federação do Partido Socialista, estão claramente interessados em cumprir esta sua promessa. Isso tem feito uma grande diferença na resolução do processo. Duarte. Eu acho que ainda vamos passar... O PSD também já esteve no governo, em 2015. Mas não foi o PSD que fez o Cerver, os dois, e sobretudo o PSD esteve no governo numa altura que nem havia dinheiro para salários. Eu assumo as responsabilidades. Estou a tratar de outras coisas. Eu assumo as responsabilidades e estou a dizer que tudo faremos para resolver o problema e encontrar uma solução para o problema. Nós ainda vamos pensar... Realmente já devia ter existido. O Presidente da Câmara da Chamusca tem feito umas cartas, tem feito uns discursos, e tem feito o seu mas papel. também ainda não é o seu papel não é só aquele, é que ainda vai passar pelo embaraço de um dia destes ser o Presidente da Câmara de Alpiar, Sr. de Almeirim, a impedir a passagem de caminhões ali naquelas estradas que vão ligar ao Ecoparque, e se o da Gulgã se puser a jeito ainda faz o mesmo. Muito bem, já estamos na reta final. Tinha aqui só mais esta questão relacionada com o Nabão, que também fez parte da recente atualidade, permita uma expressão, na Assembleia da República, até pela Comissão Parlamentar do Ambiente. Agora, Duarte Marques, esta questão do Rio Nabão, foi ouvida a Presidente da Câmara Municipal, ouvido o Presidente da Câmara Municipal de Orem, neste caso a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, também a Agência Portuguesa do Ambiente foi ouvida. De tudo isto, de todas estas audições, o que é que ficou? Ficou claro que o Nabão está poluído e que pouca gente assume as suas responsabilidades. Aquilo que me dá a entender, até porque a evidência científica isso revela, temos aqui vários tipos de problemas. Temos aqui uma questão de falta de saneamento básico, no caso no centro de Tomar, que também não contribuirá para a boa saúde do Nabão. Depois teremos com certeza descargas não controladas no rio e feitas de forma criminosa. E por outro lado temos também uma grande troca de galhardetes do ponto de vista político, do lado de Tomar a tentar responsabilizar a ETAR de Orem, mas ninguém publicamente o assume muito, só nas redes sociais, e do outro lado de Orem as pessoas a tentarem-se também defender os seus interesses. Agora, o que é facto, há aqui duas conclusões. Finalmente o assunto está na ordem do dia e parece que há um foco maior, quer da APA, quer da Câmara de Tomar, em resolver este assunto. E depois, também acredito que com os investimentos feitos pela TES Ambiente, estes problemas do saneamento básico vão se resolver e vão ficar minimizados. Agora, estas polémicas que têm havido em torno da TES Ambiente, e sobretudo no caso, por exemplo, dos investimentos que estão a ser feitos, vê-se quais são os concelhos do distrito que estavam mais atrasados no saneamento básico. E neste caso, quer Orem, quer Tomar, têm muito investimento a fazer, não só porque são grandes também, mas durante muitos anos também não se fez o investimento devido nestas matérias, e creio que isso será uma primeira parte da história. Sobre a outra parte da história, que eu queria aqui também aproveitar para falar, é que nós temos falado recorrentemente com problemas com o preço da água que chega às pessoas, e até com a saúde financeira de empresas multimunicipais, como é o caso da TES Ambiente, mas se calhar temos que olhar também para outra parte do problema, porque há aqui uma realidade que foi alterada recentemente no que diz respeito ao esforço solidário que os concelhos fazem no país todo pelo pagamento das tarifas e do preço da água, e aquilo que fica a sensação de ser muito injusto
é que, por exemplo, uma região como a nossa, que fornece água, por exemplo, à EPAL e à região de Lisboa, vende a um preço e depois em alta é obrigada por lei a recomprar por um preço quase 50% ou 60% superior àquele pela qual a vendeu. E, portanto, estas entidades multimunicipais que vendem a água aos cidadãos carregam os cidadãos de impostos e taxas e taxinhas e ainda por cima são obrigadas a comprar água com um brutal déficit tarifário porque compram a um preço exponencialmente superior àquele que era aceitável e, sobretudo, muito superior ao preço de custo que outra entidade pública também compra a esta região. Mas isto é um debate para nós fazermos daqui a uns dias com tempo, dados e profundidade. Exatamente. Hugo Costa, voltávamos então às audições. O que é que ficou? Bem, em primeiro lugar, o Rio Navão entrou e está na ordem do dia. Eu gostaria de sublinhar também que o Governo, recentemente, aqui mesmo em Tomar, anunciou que possibilidade de cerca de 20 milhões de euros para a resolução do problema do Rio Navão. Cerca de 2 milhões já estão aprovados, já foram assinados, já foram até consignados. Por isso, 2 milhões de euros já estão em andamento. Os restantes valores, o Governo anunciou que iria trabalhar para garantir os 20 milhões de euros restantes. Por isso, esse é o primeiro ponto e que deve ser sublinhado. Eu sei que alguns gostam de ver uma pequena areia, não sublinhar a areia e não a praia, digamos assim, mas eu acho que é importante sublinharmos que pela primeira vez, em muitos anos, existe uma questão concreta. Em relação às audições em si, as audições quer do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, quer da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Tomar, correram da forma normal, ambos soldaram até os investimentos, ambos debateram quais é que seriam as fontes de poluição. Já o disse na Assembleia Municipal e digo aqui, acho que o Sr. Diretor-Geral da TEG Ambiente perdeu uma boa oportunidade em não estar ao lado do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, porque, quer dizer, se é uma empresa intermunicipal, vou estar sentado, ou estava lá como noutra qualidade, agora estar ali com o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Orem, que se fazia acompanhar por Diretor-Geral da TEG Ambiente, não ganhou muito com essa... o debate não ganhou com essa matéria, nem a unidade da TEG Ambiente ganhou com isso. E acho que isso mas ficou muito mal. Claro, o Presidente da Câmara que disse que não sabia que o senhor lá estaria. Por isso, acho... E agora disseste tu, Duarte. Se alguém teria de estar ao lado, naturalmente, da Presidente, mas isso é a primeira nota, mas isso, em relação a essas audições... Isso é um problema interno da TEG Ambiente e a TEG Ambiente não é do Parlamento. Não é do Parlamento. Por isso é que eu estou a dizer que não gostei, mas é um problema da TEG Ambiente. Em relação à audição da AP, ela disse o que já sabíamos, que tinha um conjunto de poluição já que tinham sido detectados, focos de poluição. Agora, várias questões que para mim são relevantes. Primeira questão. Os 20 milhões de euros têm como objetivo resolver a questão também das hectares, quer do Alto Navão, quer da hectare de Ceissa. Ninguém, e até a própria Câmara Municipal de Orem, não coloca de parte a possibilidade de haver poluição que advém da hectare de Ceissa. Isso foi dito, foi dito nas audições, e se não estavam neste momento a ser colocados. A hectare de Ceissa, historicamente, foi uma hectare colocada em 2003 no Conselho de Tomar para servir o Conselho de Orem, e a freguesia onde ela está colocada não tem sequer saneamento básico, que é na freguesia da Sabacheiro. Eram as contrapartidas. Era uma das contrapartidas que na altura as duas câmaras assinaram, e eram duas câmaras lideradas pelo mesmo partido, mas isso agora também, para o caso, não interessa. E, naturalmente, temos que encontrar uma solução para mitigar estes problemas, para resolver os problemas das duas hectares, quer dos 20 milhões de euros, quer também do saneamento básico, e aqui o Duarte falou do saneamento básico, é verdade. O Conselho de Orem tem uma taxa de saneamento básico abaixo de 50%, o Conselho de Tomar uma taxa de saneamento básico abaixo dos 60%. Foram conselhos que, quando existiu um grande fluxo de verbas financeiras para resolver este assunto, estamos a falar há 10, 15, 12 anos atrás, não aproveitaram financeiramente quando deviam ter aproveitado. Agora, existe um conjunto de investimentos também já aprovados e da própria TEG Ambiente para essa matéria, que vão permitir o aumento da taxa de saneamento. Por isso é relevante. Em relação à poluição que é visível em Tomar, atendendo que
não retirando a necessidade de melhorias claras no centro histórico, atendendo que toda a gente percebe que ele vem a montante de tomar e não a jusante, não será essa a razão das imagens que nós vemos, independentemente de ter que ser resolvida a questão. Eu acredito que também possa existir descargas ilegais, há muito tempo que acredito que não tenho provas, não sei quem, mas possa haver aí pessoas a fazer descargas ilegais, seja veículos no meio da estrada às 4, 5 da manhã a fazer algum tipo de descargas, outro tipo de matérias que possam acontecer, além de outras questões industriais que podem estar a montante das hectares e que depois podem complicar a própria questão das hectares. Resumindo e concluindo, temos que salvar a hipótese de haver um investimento, acho que isso é importante. Temos que ser claros e incisivos. Em relação ao Parlamento, também sublinhar que na sexta-feira foram aprovados os projetos de resolução sobre a ETAR, foram todos aprovados por unanimidade, com exceção do Bloco de Esquerda, que teve a abstenção do CDS, mas que votou a favor dos outros projetos, e que naturalmente o Partido Socialista, como penso que o PSD, que está aqui o Duarte, mas que penso que todos os partidos estarão disponíveis para fazer um texto conjunto que ajuda a fazer pressão política sobre o assunto, que é isso que aqui também é relevante neste momento. Muito bem. Duarte Marques, não sei se haverá mais algo a acrescentar, estamos mesmo na reta final. Acho que é uma questão que temos de discutir no futuro, que é também a forma como se calcula o preço da água e da fatura. Concordo. Que os nossos cidadãos pagam, porque às vezes podemos estar aqui a ser injustos com algumas entidades, até com alguns autarcas, e se calhar devemos virar a responsabilidade para o outro lado. Muito bem. É um tema que nos vai dar. Mas eu, como não critiquei aqui nenhum autarca. Não, aqui não estou a falar de autarca. Eu aqui nem estou a falar de autarcas. Estou a falar na questão do preço da água. Na questão aqui não. Eu tenho a certeza que os autarcas, por eles, fazem tudo para que isso baixe e até alguns casos ajudam até a pagar uma parte do déficit tarifário. Muito bem, e altos valores se levantam, Duarte Marques. Temos aqui ouvido efetivamente o pai de maneira que vamos libertar o pai para que possa então dar a devida atenção. E agradecendo ao Duarte e também ao Hugo por terem mais uma vez ter estado connosco, e até uma próxima oportunidade, agora com mais frequência. Duarte Marques, Hugo Costa, mais uma vez, muito obrigado a ambos. E assim finalizamos esta edição de Médio Tejo em Revista. Iremos voltar daqui a 15 dias. Fique bem, fique com a ERTE.